Muito bem, neste vídeo vamos começar a falar sobre como determinar o enésimo termo de uma associação ou sequência numérica. Atenção, trago aqui 4 exercícios com o objetivo muito simples de mostrar que neste tipo de exercício nós temos que aprender a pensar, né? Observar a sequência e verificar qual é a lei, não é, que vai mostrando, vai descrevendo os termos de cada daquela associação. Então vamos ter que pensar, sim senhoras. Pedro da Glória Avalige aqui, mais uma vez, estou cá para reduzirmos matemática em brincadeira das crianças, mas desta vez vamos ter que pensar, mas muito bem mesmo. Não se esqueça de deixar ficar o seu like, se inscrever no canal e se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Capa Desperto. Muito bem, jovem, neste vídeo não vai ter nada de teoria, apenas comentários de matemática e vamos ir dando aí as respostas, ok? Então, tenho aqui o primeiro exercício. O objetivo é determinar o enésimo termo. Enésimo termo é a mesma coisa que expressão de termo geral, ETG, ok? ETG vai representar ali o enésimo termo, expressão de termo geral. Agora, tenho aqui a primeira sequência ou sucessão. O primeiro exercício tem 2 sobre 3, 3 sobre 4 e 4 sobre 5. Para quem estudou um pouquinho só, não precisa ter estudado muito, né? Viu progressões aritméticas e progressões geométricas, entendeu que deveria fazer este menos este menos este, viu que não era aritmética, e tentando fazer este dividido por este dividido por este, também verificamos que não é uma progressão geométrica. Então, neste caso, o que você deve fazer, na verdade, não é chamar tataravuja, que eles não vão te ajudar em absolutamente nada, tá bom? É só observar, não é? Observa os termos aqui de forma separada. Uma vez que tem um numerador e denominador, eu vou tentar observar só o numerador. Eu verifico que é 2, 3, 4, então o próximo termo provavelmente seria 5 no numerador, não é? E depois seria 6, 7, 8, porque a contagem começou de 2 e a diferença é de uma unidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Observando o denominador, temos 3, 4, 5, então aqui seria 6, 7 e por aí vai. Então, com base nisto, eu já percebi o comportamento desta sequência. Então, significa que o enésimo termo ou expressão de termo geral vai ser igual. Observe o numerador. A diferença entre os termos é de uma unidade. Então, isto me faz perceber que no numerador terei 1 vezes n. Toda vez que a diferença for constante, você vai fazer a diferença vezes uma unidade, ok? 1 vezes n. A diferença vezes o n. No caso, a diferença é de uma unidade. Vou colocar aqui 1 da diferença vezes o n. Se a diferença for constante, você pensa assim. Agora, este para mim é o primeiro termo, este é o segundo, este é o terceiro, ok? Este é o terceiro, este seria o quarto e por aí vai. Observe que, para obter o primeiro termo no lugar de n, devo colocar 1. Se eu colocasse 1 no lugar de n, 1 vezes 1, daria exatamente 1. Para que pudesse dar 2, teria que adicionar por 1. Então, já tenho a expressão de termo para obter o numerador. No caso do denominador, a diferença entre os termos aqui, tenho 3 mais 4, 3, depois 4, depois 5, também é de uma unidade. Então, será 1 vezes n, a diferença vezes 1, porque a diferença permanece constante e é de uma unidade. Agora, se 3 é o primeiro termo, mas no denominador, eu verifico que no lugar de n teria que colocar 1. Colocando 1 vezes 1 é igual exatamente a 1. Para que pudesse dar 3, teria que adicionar por 2. Ok? Então, tirando a limpo, deixe-me até colocar aqui isto azul. Tirando a limpo, eu teria que o n, que é o enésimo termo, vai ser igual a 1 vezes n, vai dar n mais 1, sobre 1 vezes n, que será n mais 2. Ok? Então, este é o exercício que eu resolvi. Agora eu vou dar mais um exemplo e vou deixar um desafio para ti, para você poder achar a expressão de termo geral. Então, se você topa, vamos mais uma vez resolver antes de entrarmos, ok, na lista.
eu vou trazer mais 2 exercícios extras para podermos explicar este conceito, ok? Um fica para ti, um fica para mim, ok? Então, vou escrever o teu a castanho. O teu fica a castanho, que no caso será 5. 5, vamos lá, 5, 7 sobre 4. Vamos ver se você é madoda ou é madodinha. 1, aqui vai ficar 11 sobre 16, ok? Este aqui é teu. É para achar o enésimo termo, a expressão termo geral. Até vou escrever aqui, teu. Esse é teu, ok? Então, o meu, vamos escrever a preto para decretar luto. No caso do 4 sobre 6, o meu tem que ser muito fácil, né? Porque eu não posso emagrecer. Você que está a estudar, então eu sei que merece essas coisas difíceis. Sobre 24, depois temos aqui menos 5 sobre 48. Vamos lá, jovem. Se você conseguir responder o teu, é só dizer o meu está morto, tá bom? E deixa a resposta aí no comentário do vídeo. Observe o seguinte, nós temos que analisar, nem sempre a situação estará tão fácil quanto esteve na questão número 1. Então, vamos decretar luto deste raciocinando mesmo. Observe, este para mim é o primeiro termo, este é o segundo, este é o terceiro termo e este é o quarto termo. Então, isto continua, eu quero ou pretendo achar o enésimo termo desta sequência ou sucessão. Agora, observe o seguinte, olhando para os termos, eu vejo que isso não será uma progressão aritmética nem geométrica. Então, se quiser experimentar, pode experimentar. Então, eu vou analisar isto de forma separada. Analisando o numerador, tenho 4, 1, menos 2, menos 5. Já percebi que isto está a decrescer. Agora, veja que daqui para aqui caíram 3 unidades. Podemos fazer este 1 menos 4 dá menos 3, menos 2 menos 1 vai dar menos 2 menos 1 vai dar menos 3 também, menos 5 menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Opa, isso está a cair 3 unidades. Então eu vou dizer que a expressão do enésimo termo, o numerador cai 3 unidades. Então a diferença é constante no numerador. Então, só que como é uma diferença que tende a decrescer para além de crescer, em contraste com o que nós tínhamos no primeiro exemplo, no primeiro exercício, então eu vou colocar menos 3, que é a diferença, vezes n. Agora, este primeiro termo deve dar 4, não é? O primeiro termo deve ser 4. Aqui, se eu colocasse 1 no lugar de n, no numerador, claro. Se eu colocasse 1 no lugar de n, 1 vezes menos c menos 1 vai ser igual a menos 3. Para poder dar 4, tenho que adicionar por 7. 7 mais menos 1, menos 3 daria 4. Então, resolva a questão do numerador. Veja só que aqui onde é o quarto termo, o numerador dá menos 5. Se eu colocasse 4 no lugar de n, 4 vezes menos 3 dá menos 12, mais 7 vai dar menos 5. O numerador está resolvido. Agora vamos observar o denominador. Eu tenho no denominador o 6, depois tenho o 12, depois tenho o 24, depois tenho o 48. Uma coisa eu pude observar aqui, ok? Uma coisa eu pude observar aqui são múltiplos de 2, não é? São múltiplos de 2, porque se eu multiplicasse o 6 por 2, daria 12. Se eu multiplicasse o 12 por 2, daria 24. Multiplicando 24 por 2 dá 48. Então é só ir multiplicando por 2. Mas como é que eu vou escrever isto daí? Porque para achar este multiplicou-se esse por 2. Mas este é produto de quanto e quanto? Eu começo a perceber que 6 é 3 vezes 2. Oba! Então o que entendo aqui é que o próximo termo, que é 12, vai ser 3 vezes 2 vezes o 2 novamente. Ok? Agora, o 24 vai ser o que tenho antes, que é no caso, vou voltar para verde, que é o 3 vezes 2 vezes 2 vezes o 2 novamente. Ops! Agora, observe, o 48 vai ser o que tenho antes, que é no caso 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é isto. Se eu multiplicasse novamente por 2, a resposta é
48. Agora observa o seguinte. Quantos 2 tenho aqui? 1, 2. Aqui tenho 2 dojis. Aqui tenho 3 dojis. Aqui tenho 4 dojis. Ou seja, a quantidade dos dojis vai aumentando à medida que eu vou avançando. O que é que isso quer dizer? Quando o termo era primeiro, eu tinha 1 doji. Quando o termo era segundo, eu tinha 2 dojis. E quando é o terceiro termo, tenho 3 dojis. Quando é o quarto termo, tenho 4 dojis. Então, eu entendo que esta parte é 3 constante. Veja só, 3, 3, 3, 3. 3 é constante, vezes 2 elevado a n. Quando o n for 1, terei 2 elevado a 1, que é o que tenho aqui. Por quê? Traduzido isto, é 2 vezes 3 elevado vezes 2, 3 vezes 2 elevado a 1, ok? E aqui é 3 vezes 2 elevado a 2, aqui é 3 vezes 2 elevado a 3, e aqui é 3 vezes 2 elevado a 4. Então, são potências de 2 que vão sendo formados. Quando o n for exatamente 1, terei isto. Quando o n for 2, terei isto. Quando o n for 3, terei isto. Quando o n for 4, terei isto. Então, o denominador é 3 vezes 2 elevado a n. Então, conforme eu disse, a ideia deste exercício, isso aqui é do cálculo, né? Então, a ideia aqui é que o estudante aprenda a raciocinar. Então, esta aqui é que é a expressão do termo geral, que é, no caso, o enésimo termo desta sequência. Agora, estudante, eu quero que você pense, ok? Pense muito mesmo para achar o enésimo termo desta sequência aí. E deixa a resposta no comentário. Este é o desafio que eu coloco para si. Lembrando, você está gostando da aula? Não pare, não fica só com isto aqui sozinho e começa a gostar sozinho. Não, pega o vídeo, começa a partilhar com os colegas, porque muita gente é abençoada obtendo este tipo de conteúdo quando ele é bom, ok? Vamos analisar o segundo exercício. No segundo exercício, nós temos uma pequenita coisa por observar. Tenho aqui 2, tenho menos 1, depois tenho 1 sobre 2, de seguida menos 1 sobre 4 e por aí vai, 1 sobre 8. Bom, eu quero logo a primeira te dar um toque. Logo a primeira quero te dar uma dica. Observa o seguinte, primeiro termo positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo, sexto positivo. Então, há uma alternância no sinal. Isto significa que qualquer que seja a expressão do termo geral desta sequência, nós devemos entender que ela está sendo multiplicada por menos 1 elevado a n. Pode ser que este n esteja adicionado ou não, ok? Nós vamos começar a entender o seguinte. Por causa da alternância do sinal, uma parte é negativa, outra é positiva, pode ser que a expressão do termo geral esteja sendo multiplicada por menos 1 elevado a n. Agora, para você decidir se fica menos 1 elevado a n só ou adicionado por 1, ok? Você deve observar o seguinte. Sabemos que menos 1 em produto nunca muda absolutamente nada, só que vai alterando o sinal. Se o primeiro termo aqui é positivo, se eu colocasse 1 no lugar de n, menos 1 elevado a 1 daria negativo, daria menos 1. Menos 1 vezes qualquer valor que me faz obter 2, eu percebo que vai dar um número negativo. Então eu começo a entender o seguinte, que aqui deve ser mais 1. Para quê? Para que quando eu estiver a trabalhar com o primeiro termo, 1 mais 1 vai dar 2, né? Então, dando 2, menos 1 elevado a 2 vai dar positivo. Então, vai dar um resultado positivo vezes um número positivo, vai garantir com que o primeiro termo vai ser positivo. Então, se fosse o segundo termo, o segundo termo será 2, né? 2 mais 1 vai dar 3, menos 1 elevado a 3 continua menos 1. Uma resposta negativa vezes um número positivo, a resposta será negativa. Então, resolvemos a questão da alternância de sinais. Logo, para analisar esta sequência, nós devemos observar isto sem um sinal menos. Vamos observar isto sem um sinal menos, ok?
2, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e por aí vai. Se não tivéssemos o sinal menos, o que você consegue notar aqui? Essas são potências de 2, ok? São potências de 2. São potências de 2. Imagina o seguinte, ou há quem pode interpretar isso como sendo uma progressão geométrica e ir escrevendo a expressão de termo geral. Mas no meu caso, eu poderia entender que aqui é 2. Aqui é 2 elevado a 0, não é? Aqui é 1 sobre 2 elevado a 1. 4 é 1 sobre 2 elevado a 2. 8 é 1 sobre 2 elevado a 3 e reticências. Agora observe o seguinte, aqui tenho 2 elevado a 1. Aqui tenho 2 elevado a 0. Aqui, se eu inverter isto, fica 2 elevado a menos 1. E tenho 2 elevado aqui a menos 2. E tenho 2 elevado a menos 3. Então, você já percebe que o termo seguinte será 2 elevado a menos 4 e 2 elevado a menos 5 e por aí vai. Agora, eu quero que comece a pensar comigo. Isto daqui é o primeiro termo. Então, significa que este é o primeiro termo, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, este é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, este é o quinto. Muito bem, se este é o quinto termo, uma coisa você já observou aqui. A base sempre é 2. Então, checkmate. Isto significa que aqui vamos ter o N, não é? O N igual a 2. Agora, observe que o que altera é o expoente. Vamos observar a diferença entre esses expoentes. De 1 para 0 foi uma unidade. Daqui para aqui, uma unidade. Daqui para aqui, uma unidade. Mas no sentido decrescente. Porque se eu fizer este menos este, vai dar menos 1. 0, sim. 0 menos 1 vai dar menos 1, sim. Menos 1 vezes menos 1 menos 0 vai dar menos 1. É isso? Sim. Menos 2 menos menos 1 vai dar menos 1. Menos 3 menos menos 2 vai dar menos 1. Então, o que é que eu começo a perceber? Que tenho menos a diferença, que é menos 1 vezes n. Ok? Só que se eu deixasse menos n deste jeito, eu começo a perceber que vou ter problemas. Quais problemas? Se no lugar de n eu colocasse 1, aqui daria menos 1. E eu sei que quando o n é 1, aqui deve dar 1. Que número deverá somar com menos 1 para poder dar 1? É o mais 2. Mais 2 mais o menos 1 vai dar quanto? Vai dar exatamente o 1. Então, o que é que isso significa, prof? Que esta é a expressão de termo geral. Eu até poderia organizar, não é? Colocando o n igual a 2 elevado a 2 positivo menos n, desse jeito. Mas, prof, e agora a expressão de termo geral disto aqui? Calma, agora nós só estávamos a fazer esta parte, estávamos a tratar esta parte aqui. É só pegarmos isto, multiplicarmos com isto que já montamos a expressão de termo geral. Então, preto novamente para decretar o luto, significa que o n desta expressão aqui, a expressão de termo geral, o enésimo termo, até uma vez que usamos o n aqui, vamos usar isto aqui como sendo A1, A2, A3, por aí vai. A n, que é o enésimo termo, vai ser igual a esta parte, que é 2 elevado a 2 menos n, vezes isto daqui para alterar o sinal, que é no caso menos 1, n major. Agora, está com dúvida, jovem? No lugar de n, coloca 1, veja se temos este número. No lugar de n, coloca 2, veja se conseguimos menos 1. No lugar de n, coloca 3, porque este é terceiro, veja se conseguimos essa resposta. No lugar de n, coloca 4, e você vai ver que realmente decretamos o luto deste exercício 2. Então, qual é o desafio aqui? O desafio é observação. Jovem, matemática não é tão difícil quanto você pensa que é. Se nós tivermos bases sólidas, então, para até aqui, se você está a ver esse vídeo, é porque você está no ensino superior. Então, se sentir que está a ter muitas dificuldades, estas dificuldades podem estar ligadas à base.
Então precisa estudar as bases. Você tem que entender produtos, múltiplos, potências e todo este conjunto de informações. Há casos em que para escrevermos isto, teremos que meter fatorial lá dentro. Então, como é que você vai meter fatorial lá se não entender qual é o comportamento do fatorial? Então, só para discutirmos isto antes de entrarmos no terceiro exercício. Então, checkmate. Você está gostando, já sabe qual é a recomendação. Se inscrever, deixar ficar o like. E compartilhar. Vamos aqui ao terceiro exercício. No terceiro exercício temos mais um case daqueles que vamos pensar e não vamos ter dores de cabeça. Vamos lá, número 3, eu tenho 2, depois tenho 1, mais 1 sobre 2, mais 1, depois tenho 1 mais 1 sobre 3, depois tenho 1 mais 1 sobre 4. Ok, eu peço o seguinte, pause o vídeo, tenta ver se consegue escrever a expressão termo geral desta expressão aqui. Se conseguir, um forte abraço e deixe ficar. Eu escamei o terceiro exercício. Porque, na verdade, o que você vai fazer escrevendo o enésimo termo aqui é escamar o exercício. Então, é isto que nós temos que fazer. Escamar e reduzir matemática em brincadeira das crianças. Então, vamos lá. Supondo que você não teve ousadia de mexer no exercício, ou supondo que você mexeu, fez o que você pôde fazer, ou você já achou a expressão, então só quero confirmar. Observe o meu raciocínio aqui. Uma coisa que me atrapalha muito é o fato de ter aqui 1. Veja só, eu tenho 1 a partir do segundo termo. E a partir do primeiro termo eu não tenho 1. Que tal se eu escrevesse 1 para o primeiro termo? O que eu poderia observar no exercício? Então, vamos lá. O 2 seria 1 mais 1. É óbvio, o 2 seria 1 mais 1. Então, aqui teria 1 mais 1 sobre 2. De seguida, 1 mais 1 sobre 3. E vem 1 mais 1 sobre 4. E reticências. Agora, observe como uma doda. Veja como é que você vai virar uma doda. Uma doda são aqueles que rebentam, aqueles jovens de cabeça, de mente brilhante. Então, observe aqui. Eu tenho sempre 1 adicionado por alguma coisa. Então, já fiz o meu primeiro checkmate. O N sempre terá 1 mais alguma coisa, ok? Mais alguma coisa, ok? Então, eu quero interpretar quem é este AN entre nós, cá entre nós. Então, veja o seguinte. Aqui, eu tenho 1. No primeiro termo, né? Eu tenho 1. No segundo, tenho 1 sobre 2. No terceiro, tenho 1 sobre 3. No quarto, tenho 1 sobre 4. Jovem, o que você consegue ver? Se para mim este é o A1, este é A2, este é A3, este é A4, convenhamos, o que você consegue observar? Deixe-me até escrever ainda mais bonito para cima. Se nós escrevêssemos 1 sobre 1, o que nós teríamos aqui? 1 sobre 1 não continua dando 1. Continua. Então, depois temos 1 sobre 2, depois temos 1 sobre 3, depois temos 1 sobre 4, né? Agora, observe. O que você consegue notar? Que o numerador é sempre 1. Então, a n tenho maximíssima certeza que será 1 no numerador. Sempre será 1 no numerador. E agora, quanto ao denominador, o que faço? Observe, nós estamos a contar. 1, 2, 3, 4. A diferença é constante. Não é? Daqui para aqui é mais uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade. Ou seja, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1. Então, a diferença é de uma unidade. Será 1 vezes n. Será que, uma vez que este é o primeiro termo, né? Se eu colocasse 1 no lugar de n, se eu colocasse 1, sai exatamente 1. Mas se no segundo termo, eu sei que no lugar de n devo colocar 2. Se eu colocasse 2, teria exatamente 2. E no terceiro termo, 3. E assim vai. Oba, prof. Então isso já matamos faz tempo. Bom, eu agradeço o fato de você ter percebido que já matamos. E sinto muito porque ainda não verificou que já matamos, né? Então, o cálculo, a parte de cálculo e matemática no ensino superior,
exige que o estudante tenha bases sólidas de matemática, para que quando lançamos os raciocínios, ele consiga ter um pi e arrancar, não é? E arrancar. O motor deve pegar. Então, a N, para nós, é 1 sobre N. E checkmate. Nós acabamos agora de determinar a expressão de termo geral, ou seja, o enésimo termo desta sequência. Pode experimentar. O primeiro termo, no lugar de N, coloca 1. 1 sobre 1 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar exatamente 2. No lugar de N, coloca 2. 1 sobre 2 mais 1. É o que nós temos aqui no segundo termo. No terceiro termo, coloca 3. Fica 1 mais 1 sobre 3. É exatamente o que temos no terceiro e assim sucessivamente. Não é? Então, não precisa dormir na palhota. Conforme diz, sempre será necessário uma pequena base que você vai usar, né? É teu backup, jovem. É teu backup. Então, vamos aqui para o quarto exercício. Ok? Para o quarto exercício. Infelizmente, estou um pouco acelerado hoje, né? Estou a resolver nas pressas. Bom, estes exercícios foram recomendados por um estudante do Capa Desperta, um estudante assíduo do Capa Desperta. Então, como eu não poderia lhe deixar morrer, tinha que provar que isto é brincadeira das crianças, mas é claro, terá que pensar, né? Terá que pensar. Vamos fazer o quarto. Eu espero que você pause o vídeo e volte a fazer o quarto exercício novamente. Se você acertou o terceiro, já sabe que deve colocar, né? 3, você escamou. É brincadeira das crianças. O quarto, será que é brincadeira das crianças? Deixe ficar um comentário antes de ver a resolução. Deixe ficar o comentário. Não tenha medo de deixar o comentário 4 vezes, 3 vezes. Você precisa comentar tantas vezes quantas você ficar impactado, né? Pelos exercícios. Ok, vamos lá. Observando, o numerador é 1. Eu já sei que o numerador aqui posso considerar constante. Agora, o denominador é 2 vezes 3. Depois é 3 vezes 4. Depois é 4 vezes 5. Então, depois será 5 vezes 6. Parece que está-se a pegar o último termo daqui, multiplicar-se pelo termo consequente. Isso é estranho. Jovem, a primeira coisa que eu quero dizer é que a tua maneira de pensar e observar os números pode interferir muito na resposta, sob o ponto de vista do exercício tornar-se ainda mais difícil ou mais fácil. Então, se eu pensar aqui, tenho 2 vezes 3, o mesmo 3, depois é usado aqui, é usado o próximo número para multiplicar com 3. Depois, este próximo número é usado aqui, é usado o próximo para multiplicar aqui, depois e assim sucessivamente. Então, eu entendo que o próximo será 1 sobre este último que usaram, que é 6 vezes 7. E o próximo será 1 sobre este último que usaram, mais o seu consequente, né? E por aí vai. Se eu olhar só isto no exercício, eu não vou poder avançar com a resolução. Então, você olhou isto. E é verdade. Agora, será que, com base nesta informação, consigo desenvolver algum raciocínio para escrever a expressão em termo geral? Outra coisa que eu consigo observar. Aqui tenho 2 termos multiplicando. Outra coisa, aqui tenho 2 termos multiplicando também, não é? São 2, 2, 2. Ou seja, a quantidade de termos multiplicando, ela nunca aumenta. Isto é um bom começo. Quer dizer que não vou ter que pensar em aumentar aqui nenhum fatorial. Não vou pensar em fazer isto usando fatoriais. Mas ok. E agora, prof? Agora, jovem, é só você olhar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos a contar, jovem. Escreve a expressão de termo geral só destes. Ok? Então, significa, prof, que eu vou ter que colocar o N igual. O numerador, como o prof disse que é constante, então fica 1. Sim. E agora, como vou escrever a expressão de termo geral disto? Até vamos usar vermelho.
A expressão em termos geral disto, você percebeu que estão a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a diferença de 2 para 3, uma unidade. De 3 para 4, uma unidade no sentido crescente. Então, é 1 vezes n. 1 vezes n. Agora, prof, se este é o primeiro termo, no lugar de n eu colocar 1, está a dar 1, enquanto deveria dar 2. Significa que o teu n deve ser adicionado por 1, mas dentro de parênteses, não é? Porque só estamos a tratar da parte vermelha. Significa, prof, que, ok, isto aqui é o primeiro termo, sim. Se eu acrescentar 1, 1 mais 1 vai dar 2, que é esse 2. Esse aqui é o segundo termo, então no lugar de n vou colocar 2, prof. Exatamente. Fica 2 mais 1 vai dar 3. Ah, prof, tá nice. Agora, neste terceiro termo, se no lugar de n eu colocasse 3, porque é terceiro, então vai ficar 3 mais 1 vai dar 4. E não, isso aí está a sair, prof. Então aqui, tá nice. Já entendi. Ok. Agora, como é que vou cuidar da outra parte? Da outra parte não é vezes o que está lá. Então vamos colocar vezes. Aqui tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei, também a diferença é de uma unidade. Daqui para aqui foi mais 1. Daqui para aqui foi mais 1. Mais 1. Mais 1, mais 1. Não. Então a diferença é de uma unidade. Então será uma unidade no sentido de crescer, né? Então será 1 vezes n, que será n. Só que, prof, se este está na posição do primeiro termo, vou colocar 1. Colocando 1 dá 1, não dá 3. Para poder dar 3, o 1 deve ser adicionado por 2. 1 mais 2. 1 mais 2 é exatamente igual a 3. Para o primeiro termo. Para o segundo termo, eu devo colocar 2. 2 mais 2 dá 4. Para o terceiro termo, devo colocar 3. 3 mais 2 dá 5. Jovem, é isto que você precisa aprender a fazer. Pensar. Aqui nós temos que pensar. Se quiser brilhar a matemática, principalmente estamos a falar de análise matemática, cálculo infinitesimal e por aí vai. Você precisa aprender a pensar. O que vai te ajudar a pensar é observar o exercício sobre todos os ângulos. Não fica preso a um raciocínio que não está a sair. Se eu não consigo tirar o raciocínio, não consigo achar uma forma e tal, pensando de um jeito, pense de outra forma, pense de outra, pense de outra, pense de outra, mas tente observar alguma característica que possivelmente vai te levar à resposta. Meu nome é Pedro da Glória Valis, minha missão em todos os tempos, reduzir matemática em brincadeira das crianças. E antes que eu vá, ok? Jovens moçambicanos, jovens de todo mundo, existe aqui dentro do site Capa Desperta, observe no link da descrição, o curso de matemática fundamental, onde você vai aprender as bases da matemática. Se não for para si, pelo menos dá para seus primos e sobrinhos. Então, ainda assim, eu super recomendo e os seus primos e sobrinhos vão aprender matemática através da sua recomendação. Temos lá matemática fundamental, saímos de matemática básica até cálculo, onde vamos trabalhar com integrais e blá blá, todo este negócio daí pela frente. Tudo na prática. Então, God bless, até a próxima.